Muito boa noite a todos os ouvintes da Rádio Ipirá FM. A partir de agora, vamos dar início ao debate 2020, primeiro debate do ano de 2020, promovido pela Rádio Ipirá FM. Neste momento, eu gostaria de saudar a todas as coligações aqui presentes, a todos que estão aqui no plenário da Câmara de Vereadores, a comissão julgadora de direito de resposta, que também se faz presente e na qual citarei o nome de cada um de vocês daqui a pouquinho, e aos candidatos, os candidatos aqui presentes, o candidato da coligação Ipirá Livre, Hugo Baiano, e o candidato da coligação Para Continuar Seguindo em Frente, Marcelo Brandão. Nós, hoje pela manhã, recebemos a informação de que o candidato Dude, da coligação Tem Que Ser Agora Ipirá, oficializou a nossa emissora a sua não participação no debate, alegando ausência de diálogo para pactuação de regras, entre outras coisas. Eu queria iniciar o debate desta noite dizendo o seguinte: uma das formas mais eficazes de se chegar a uma conclusão sobre algo ou alguma opinião é por meio do debate. A discussão de ideias, o questionamento de posições e proposição de soluções continua sendo o modo mais civilizado e transparente para que toda uma comunidade saia ganhando. Por isso a importância desse encontro que a Rádio Ipirá FM promove no dia de hoje, com os candidatos à Prefeitura de Ipirá, colocando sua credibilidade e experiência de mais de 33 anos. O intuito fundamental ultrapassa o conhecimento dos planos de governo de cada um dos postulantes aqui presentes, e alcança a defesa incondicional da democracia. Em um momento em que o país e o planeta atravessam uma pandemia sem precedentes, razão inclusive pela qual a campanha se volta para as redes sociais, onde se tornam uma arena de combate verbal e onde pessoas se escondem atrás de perfis e notícias falsas para tentar valer a sua ideia, a participação da mídia responsável e do cidadão consciente se torna essencial. O debate coloca frente a frente as mais diversas posições ideológicas, para que os eleitores tirem suas dúvidas e tomem a melhor decisão ao depositarem os votos nas urnas. Desafios certamente não irão faltar para aquele que irá governar Ipirá a partir de 1º de janeiro de 2021. A missão de manter as contas públicas em equilíbrio, sustentar os investimentos em infraestrutura, saúde, segurança e educação, promover o desenvolvimento social e econômico da população em meio à crise provocada pela pandemia. São requisitos que todo candidato deve ter. É hora, portanto, de todos os ipiraenses prestarem atenção no que dizem os candidatos e comparar as propostas. Com o debate, os cidadãos têm também a oportunidade para se conscientizarem de suas responsabilidades com o futuro e de fazerem do voto uma arma efetiva contra a corrupção e por uma cidade melhor. De resto, é contar com a cidadania de cada um e com o trabalho dos meios de comunicação em cobrar do eleito o devido exercício da sua função. Bom, eu quero iniciar o debate expondo as regras, que se fazem presentes aqui, onde iremos desenvolver o debate em 4 blocos. O primeiro bloco consta da apresentação pessoal de cada candidato, por ordem definida em sorteio prévio com tempo de 5 minutos. O candidato Hugo Baiano fará a sua apresentação inicial, seguida pela apresentação de Marcelo Brandão. No segundo bloco, previamente elaboradas pela produção do debate, estão aqui, nessas urnas, 15 perguntas genéricas, envolvendo os temas saúde, educação, segurança, infraestrutura e assistência social. Serão sorteadas por mim uma pergunta de cada tema, sendo essa pergunta feita para todos os candidatos, para os 2 candidatos aqui presentes. O tempo de resposta é de 3 minutos, não podendo exceder esse tempo. No terceiro bloco, perguntas de candidato para candidato. Nesse bloco, cada candidato poderá fazer até
2 perguntas ao seu adversário, havendo o direito de réplica e tréplica. O tempo será dividido da seguinte forma: 1 minuto para a pergunta, 3 minutos para a resposta, 1 minuto para a réplica e 1 minuto para a tréplica. No 4º bloco, acontecerão as considerações finais. Cada candidato terá o tempo de 6 minutos para suas considerações finais. E aqui presente, a Comissão de Direito de Resposta, a Comissão Julgadora, caso em sua fala algum candidato se expresse de maneira ofensiva ao candidato adversário, a comissão, através de avaliação, poderá intervir, julgando procedente o direito de resposta ao candidato ofendido. Isso acontecendo, no próximo bloco, no bloco seguinte, óbvio, esse direito de resposta será dado. A Comissão de Direito de Resposta é composta pelo padre Roquelino Lomes, pároco da cidade de Ipirá, Jaime Eugênio de Lima, pastor-presidente da Igreja Assembleia de Deus de Ipirá, Gilberto dos Santos Rezende, professor com formação em letras e pós-graduação em políticas públicas em educação e presidente do Conselho Municipal do Desenvolvimento Sustentável. Temos também como suplente Renata dos Santos Almeida, bióloga, professora e pesquisadora. Eu chamo a atenção dos candidatos que aqui, do meu lado, existe um computador para que a gente marque o tempo. Vocês poderão acompanhar e no decorrer da fala de vocês, da resposta, vocês podem também acompanhar o tempo e, obviamente, controlar, né, toda essa fala de vocês. Portanto, vamos dar início ao debate a partir de agora, e como eu já havia dito, em sorteio prévio, quem inicia o debate fazendo a sua apresentação pessoal é o candidato Hugo Baiano, que a partir de agora tem 5 minutos para a sua apresentação. Boa noite, Almiro. Boa noite a todos os presentes. Boa noite a todos os ouvintes da Rádio Ipirá FM. Primeiro, agradecer o convite e também o tratamento em pé de igualdade. Gostaria de deixar registrado neste momento. Agradecer aqui a presença do meu pai, Carlinhos Baiano, minha esposa, Deliane, do professor Gildo Barreto, e agradecer a presença também de todos vocês aqui presentes. Falar de Hugo Baiano é falar primeiro da pessoa de meu avô, José Baiano, né, o qual deixo aqui também o meu abraço afetuoso. Falar da família, da minha base, meu pai, José Carlos, aqui presente, Carlinhos Baiano. Minha mãe não é de Ipirá, Marineide, bordadeira, mora em Paulo Afonso. E desde muito cedo eu tive meu laço bem presente aqui em Ipirá. Costumo dizer, inclusive, que lá na época do meu nascimento, meu pai deve ter enterrado o meu umbigo aqui, porque o vínculo que eu tenho com a cidade, o amor que eu tenho à cidade, é muito presente em minha vida. Tanto é que decidi crescer nessa cidade, desenvolver como pessoa, desenvolver como profissional. Casei em Ipirá, constituí família, advogo há 10 anos na cidade. Tenho percorrido no meu dia a dia a zona rural, também a cidade. Muitos clientes, muitos amigos conquistei durante esse período de atividade. Fui candidato na eleição passada a vereador, obtive 574 votos, primeira candidatura, com muita verdade, muita sinceridade. E gostaria também, nessa oportunidade, de registrar aqui toda a minha consideração ao saudoso Aníbal Ramos Aragão, qual
denomina este salão da Câmara de Vereadores, o qual também consegui absorver alguns de seus ensinamentos, entre eles a coragem. Gostaria também de registrar a importância do debate deste momento. Há 4 anos atrás, neste mesmo lugar, com as mesmas, praticamente, condições, Aníbal, mesmo com suas limitações, mas com muita coragem e verdade, compareceu ao debate e deixou o nosso colega aqui falando profissionalmente em saia justa e mostrou competência, conhecimento e, acima de tudo, coragem. E a importância desse momento demonstra, com certeza, a capacidade de nós, candidatos, fazer com que demonstramos a nossa condição de fazer uma Ipirá ainda melhor. Melhor porque precisa ser feito muita coisa que não foi feito pelos 2 grupos, não aqui falando especificamente de um grupo, mas Ipirá merece uma chance diferente, uma chance da qual seja de fato acolhedora, seja de fato comprometida com a igualdade social, comprometida com as pessoas que mais necessitam da mão e da presença do poder público. Gostaria também de dizer que durante todo esse tempo venho me preparando de forma principalmente estrutural, no sentido emocional, por conta das condições das quais a gente vem enfrentando a campanha. Passamos por várias dificuldades, inclusive, no sentido de fazer uma frente verdadeiramente popular que possa representar o povo. Mas a verdade e a coragem não nos faltará. Estamos aqui presentes para fazer valer a voz do povo, fazer valer as nossas inquietudes, os nossos desejos e as nossas bandeiras. E por isso pregamos uma Ipirá livre e uma Ipirá progressista, que possa, de fato, fazer a diferença na vida dos seus munícipes. Com isso, encerro aqui as minhas apresentações. Muito obrigado. Obrigado, candidato Hugo Baiano, candidato da coligação Ipirá Livre. Portanto, pela ordem do sorteio prévio realizado aqui mesmo, no salão da Câmara de Vereadores, o próximo candidato a falar, a fazer a sua apresentação pessoal, é o candidato Marcelo Brandão, da coligação, para continuar seguindo em frente. Candidato Marcelo, 5 minutos a partir de agora. Eu queria dar boa noite a todos, inicialmente ao colega de bancada hoje, o candidato Hugo Baiano, da coligação Ipirá Livre. Queria abraçar a comissão que está aqui presente para que, se for preciso ser acionada, abraçar a Assembleia de Deus na pessoa do pastor Jaime, a Igreja Católica, na pessoa do padre Roquelino, os demais componentes da comissão, e abraçar as coligações aqui representadas. Abraço a coligação Ipirá Livre na pessoa do professor Agildo Barreto, abraçando a todos, a coligação para Ipirá continuar a avançar, em nome do Dr. Márcio Pimentel, e abraçando a ele, abraço a todos. Quero também dar um abraço ao nosso companheiro de chapa, J. Oliveira, que sem dúvida alguma enaltece a nossa chapa, enaltece o nosso projeto, o nosso trabalho, todos da imprensa, os bombeiros civis, os nossos secretários, diretores, abraços que aqui estão presentes, e lastimo a ausência do terceiro candidato da coligação Agora Ipirá. Eu acho que é esse o nome da coligação. É lastimável que alguém se ausente de um processo democrático e não venha a uma emissora de respeito, uma emissora com mais de 33 anos, como disse Almiro Júnior, de bons serviços prestados a esse município e a região, e não venha para cá expor o seu ponto de vista, falar sobre o município e discutir
os problemas que afligem o município, apontando soluções. É lastimável a posição, mas nós estaremos aqui, eu e o Hugo Baiano, para que a gente possa fazer esse debate e discutir os problemas de Pirá. Eu sou prefeito há quase 4 anos, eleito em 2016, fui candidato em 2012, perdi a eleição por apenas 49 votos, e aqui resido há cerca de 33 anos, mais um pouco, onde militei como advogado durante esse tempo, também radialista, filho de Marlene Brandão, neto de Alzira e Crispim Brandão, filhos ilustres dessa terra, e a gente aprende a gostar desse torrão, a gente aprende a se dedicar aos problemas do município, buscando solução para eles, principalmente quando a gente chega a ser prefeito, a ser gestor do município. Sou casado com Andréa Brandão, a minha esposa, tenho 2 filhos, Marcela e Pedro Brandão, para quem eu mando um grande beijo nesse momento, que sem dúvida alguma os filhos são os grandes impulsionadores da nossa vida. E eu gostaria de, finalizando, parabenizar e abraçar a direção da Rádio Pirá FM. Todos que fazem da Rádio Pirá FM devem se sentir abraçados e orgulhosos por fazerem parte de uma emissora que leva o nome de Pirá mais longe, de uma emissora que faz o seu trabalho com isenção, com lisura, e tem demonstrado isso ao longo dos anos. Portanto, eu quero agradecer mais uma vez a oportunidade de levar nossas ideias ao público através das redes sociais, do YouTube e das ondas da Rádio Pirá FM. Quero abraçar aos ouvintes que estão aí nesse momento prontos para discutirem conosco, ouvirem as ideias sobre o nosso município e dizer, espero também que outros segmentos da sociedade tomem essa posição, por exemplo, a Igreja Católica, que sempre faz o seu debate, a gente espera que seja anunciado em breve, o Ipiracite, que tem feito lives, que tem feito discussões muito oportunas com relação ao pleito de 2020, a gente espera também que promova um grande debate, enfim, vamos discutir Ipirá, prazer e satisfação que eu me encontro aqui nesse momento. Muito obrigado a todos e mais uma vez, parabéns à Rádio Pirá FM pela iniciativa. Ok, candidato, muito grato pela sua apresentação e pelas palavras elogiosas à Rádio Pirá FM. A gente dá uma breve pausa de 5 minutos e daqui a pouquinho a gente inicia o segundo bloco, onde perguntas serão feitas de forma genérica aos 2 candidatos aqui presentes. Mas quem nos ouve na Rádio Pirá FM acompanha o segundo bloco do debate a partir de agora. Nesse bloco, como eu já disse anteriormente, perguntas elaboradas pela produção estão aqui depositadas nessas urnas. São 15 perguntas genéricas envolvendo os temas saúde, educação, segurança, infraestrutura e assistência social. Cada urna com 3 perguntas. Eu estarei sorteando uma pergunta de cada urna e fazendo essa pergunta para os candidatos aqui presentes. Pela ordem prévia do sorteio feito anteriormente, quem começa é sempre o candidato Hugo Baiano. E estaremos iniciando com o tema saúde. O candidato terá 3 minutos para responder à pergunta. A mesma pergunta vale para o candidato Marcelo Brandão, que responde na sequência. Candidato Hugo Baiano, melhorar a saúde pública é uma das principais bandeiras dos políticos que se colocam à disposição da população, principalmente agora, com o acontecimento da pandemia e todos os transtornos provocados por ela. Quais são suas propostas para melhorar a baixa e média complexidade em saúde no município de Ipirá? A partir de agora, o senhor tem 3 minutos para a resposta.
Para melhorar a saúde de Ipirá, óbvio que precisa passar por uma reestruturação, considerando que, de fato, existem medidas sendo tomadas, mas ainda são muito pequenas em relação ao que pode ser feito, principalmente na informatização do sistema, principalmente na questão de marcação de consultas, de regulação, enfim. Dentro do nosso projeto, a gente pretende organizar a questão do território da bacia do Jacuípe, sabendo que o território tem uma distribuição com relação à saúde diferente, mas é lutar para que o território possa, sim, se organizar e trazer, de certa benefícios para o município, no sentido de melhorar o atendimento à saúde através da policlínica, que já é uma realidade em muitos municípios, como Itaberaba, Irecê, e tudo isso sendo feito através de um consórcio. Dessa forma, podendo agir diretamente à situação de média complexidade. Entendendo também a situação que Feira de Santana não tem condições de comportar essa demanda de Ipirá. É notório que o município de Feira de Santana já tem uma demanda exagerada, além disso, acolhendo municípios vizinhos, e Ipirá precisa, sim, chamar a responsabilidade junto com os municípios que pertencem à Bacia do Jacuípe, para poder pressionar o governo Rui Costa e fazer com que essa policlínica seja uma realidade para o nosso município. Além disso, com o próprio envolvimento da Bacia do Jacuípe, trazer o funcionamento da SAMU, que de fato vem sendo o terror das últimas gestões, que não conseguiram colocar para funcionar por conta das dificuldades administrativas, das dificuldades com relação à logística. Então, encararemos como um desafio colocar o funcionamento da SAMU, sendo, obviamente, reconhecido a dificuldade e compreendendo que Ipirá precisa ter uma estratégia para poder, junto com outros municípios, através de convênio, colocar para funcionar a SAMU. Além disso, a questão que precisa ser melhorada, a questão da marcação de consulta, principalmente na questão de humanizar o sistema, no sentido de dar melhor conforto ao atendimento às famílias, principalmente as pessoas que se deparam em situações, muitas vezes, Candidato Hugo Baiano, o tempo se encerra e, portanto, a mesma pergunta é feita para o candidato Marcelo Brandão. Melhorar a saúde pública é uma das principais bandeiras dos políticos que se colocam à disposição da população, principalmente agora com o acontecimento da pandemia e todos os transtornos provocados por ela. Candidato Marcelo, quais são suas propostas para melhorar a baixa e média complexidade em saúde no município? 3 minutos a partir de agora. Bem, quando nós assumimos o poder, nós tivemos a preocupação de abrir os números e chegamos à conclusão que o município passava por uma fase muito triste nas suas finanças. O município estava com as finanças deterioradas e a estrutura da saúde era a pior possível. Eu, inclusive, tive, no momento, conversas com o ex-prefeito J. Oliveira, que assumiu o poder durante 4 meses e meio, e tentou, com muito esforço, melhorar a situação, que era uma situação realmente lastimável. Nós conseguimos dar um passo muito grande, muito relevante na saúde de Ipirá, porque nós aparelhamos a saúde de Ipirá de forma que jamais foi vista em outra época. O investimento só em aparelhos que estavam já em uso há muitos anos, aparelhos com 30 e poucos anos de uso, nós fizemos um investimento, o município, na ordem de 1.367.000. Não havia mesa de cirurgia, não havia carro de anestesia, foco de luz,
não havia autoclave para esterilizar os aparelhos, não havia lavanderia, tudo era feito em outros municípios, e nós adquirimos todo esse material, inclusive 3 aparelhos de raio-x, que hoje funcionam, são digitais e funcionam na UPA, no hospital e no Centro Médico de Pirá. O Hospital de Pirá foi completamente reformado, verdadeiramente reformado, e todos os setores estão novos e os leitos climatizados. Inclusive, com a chegada do Covid, nós fizemos uma ala só para o Covid, completamente aparelhada, inclusive com respiradores novos. A UPA, por sua vez, tinha apenas 25% da sua capacidade de funcionamento. E o gerador de energia, que veio do governo federal à época, ele estava simplesmente desativado. Nós ativamos tudo isso e deixamos a UPA com 100% da sua capacidade de atendimento, com a aparelhagem toda nova. O Centro Médico de Pirá foi completamente reformado, inclusive com aparelho de ultrassom, que também existe no hospital para ultrassom no leito, e um aparelho de raio-x digital também no Centro Médico. Todos os PSFs foram reformados, requalificados. O CEL, Central de Especialidades Odontológicas, virou realmente um ponto referencial de atendimento odontológico, com 2 gabinetes odontológicos e um de prótese, num ambiente climatizado e novo. Tempo. E foi assim. Tempo. Novo. Vamos então ao próximo tema. Próximo tema, educação. Uma educação de qualidade garante a construção de uma sociedade próspera e com cidadãos conscientes. Quais são suas propostas para melhorar os índices na educação do município e, consequentemente, garantir uma educação com qualidade para os alunos do município? Candidato Hugo Baiano, pela ordem, o senhor tem 3 minutos a partir de agora. A educação também precisa ser passada por uma transformação de fato impactante, e não tem como falar em transformação sem valorização do recurso humano, sem valorização dos profissionais de educação. Uma das nossas bandeiras, com certeza, é a valorização do profissional da educação, seja ele em qual área desempenha esse papel. Mais do que falar do profissional, é falar da atenção, esse primeiro contato da criança, muitas vezes, com o meio social é através das escolas. E precisamos reestruturar de verdade esse ambiente. Trazer também para o campo a internet. Acredito que nesse momento de pandemia, uma das maiores dificuldades da educação no município é o fato de termos uma zona rural extensa. A maioria das crianças residem em locais distantes, né, na zona rural, e com isso dificulta essa interação, principalmente nesse momento, que está dando um alerta de como devemos conduzir também a educação e os demais setores daqui para frente. A educação de Pirá encontra-se também numa posição, digamos, meio que preocupante, principalmente voltando aqui à questão do território da Bacia do Jacuípe, onde Ipirá perde para município como Gavião, Pintadas, enfim, municípios de menor porte e com, digamos, menor expressão econômica, com todo respeito a esses municípios, mas Ipirá é a cidade polo da bacia e precisa demonstrar essa força junto aos seus munícipes também. E a valorização do profissional, juntamente com a estruturação eficaz das escolas, com certeza poderá trazer melhores números aos índices. E alertar aqui, aproveitar esse restinho que me falta, pedir ao candidato que traga proposta. Até agora eu só vim falando da atual gestão, do que ele fez, mas é importante também, candidato, falar sobre qual o seu projeto em relação ao que o senhor pretende apresentar como proposta nessa campanha. Candidato Hugo ainda tem 30 segundos. Falando ainda da educação, temos como proposta incluir matérias complementares, de fato, como História de Ipirá,
história da Bahia e também, junto com a educação, fomentar o esporte, a cultura, o lazer, que por hora a gente vê há muito tempo. Volto a repetir, não só essa gestão, mas as gestões anteriores também deixaram de lado o esporte, a cultura e o lazer. Obrigado, candidato Hugo. A mesma pergunta também é feita ao candidato Marcelo Brandão. Uma educação de qualidade garante a construção de uma sociedade próspera e com cidadãos conscientes. Quais são suas propostas para melhorar os índices na educação do município e, consequentemente, garantir uma educação com qualidade para os alunos de Ipirá? Candidato Marcelo, tem 3 minutos a partir de agora. Olha, eu quero inclusive agradecer ao candidato Hugo, porque, claro que nós vamos falar de proposta, mas o nosso plano de governo, ele segue em frente numa proposta que foi feita lá atrás, porque a educação, como os outros setores da administração, estava também lá embaixo, estava também falida. E a gente procurou fazer a requalificação física de todos os colégios que não vinham requalificação há anos, há mais de 10, 12, 15 anos, como por exemplo o Colégio Carlos Santana, que foi completamente reformado, o Ivone Barreto, o Alzira Brandão, tantos outros, inclusive com a aquisição de móveis escolares no ano de 2017 e de 2019, para que não faltasse. Nós somos o governo que mais prestigiou o magistério, porque o anseio de enquadramentos, de mudança de níveis, ele foi atingido em grande proporção no nosso governo, muito mais do que nos outros governos, o que demonstra que nós estamos atentos e vamos continuar no próximo governo a valorizar o magistério. Recentemente, nós sentamos na mesa com a PLB para tratar da questão do piso salarial, que é uma questão que aflige todo o Brasil, todos os municípios devem sentar e discutir com os números na mão, e a gente agradece de público o entendimento, muito parecido com o nosso, inclusive, do advogado da PLB, Dr. Joel Câmara, para que a gente chegasse a um denominador comum e pudesse cumprir a legislação com relação ao piso. A saúde, a educação de Ipirá, eu quero dizer que na última avaliação do IDEB, ela ficou com 4,4, quando a meta era 4,2. E isso nos deixa feliz, porque nos anos anteriores ela esteve muito abaixo da meta. Eu concordo com o candidato Hugo Baiano, não há dúvida, de que a educação precisa sim melhorar. Em todos os níveis, a educação precisa melhorar a cada dia, precisa ser aprimorado os ensinamentos para que os índices sejam melhores, mas a gente precisa contar muito com a comunidade, contar muito com os professores, para que a gente possa elevar a nossa educação. Esse primeiro governo, nós fizemos o que era preciso fazer, valorizando os professores, requalificamos escolas, aparelhamos as escolas e muito se tem a dizer do que foi feito. Infelizmente o tempo é curto, mas eu quero dizer, continuaremos nesse caminho de requalificar escolas, valorizar professores e melhorar o dia a dia do aluno. Muito obrigado, candidato Marcelo. Partimos então para o terceiro tema a ser debatido essa noite: segurança pública. Município e segurança pública. Seria possível avançar nessa discussão, já que a obrigação é sempre do Estado? O que poderia ser feito no âmbito municipal, na sua gestão, caso seja eleito, para garantir a prevenção e o controle da violência, dando assim mais tranquilidade ao cidadão ipiraense? Candidato Hugo Baiano tem 3 minutos para responder. A obrigação é do Estado, mas o compromisso é público e, como administrador público, precisamos pensar no melhor dos nossos munícipes. E a segurança pública sempre foi também problema em Ipirá, apesar de que também gostaria aqui de estender as considerações ao trabalho da Polícia Militar, que vem melhorando cada dia mais o nosso município, mas não é o suficiente.
precisamos também fazer uma cobrança junto ao Estado, e esse é o papel do gestor, muitas vezes, de dialogar com o governador e cobrar dele também que lembre do nosso município, até porque o governador foi muito bem votado no nosso município, precisa prestigiar. Ipirá já passou de ter como necessidade uma delegacia especializada com violência das mulheres, violência doméstica. Essa é a realidade que eu vencio diante do meu ambiente de trabalho e vejo que muitas vezes essa assistência às mulheres não existe. Ou se existe, existe de forma irregular, entendendo também as limitações da delegacia local, toda a consideração ao delegado de Ipirá, mas precisa sim cobrar do governo do Estado uma delegacia especializada que possa atender a região. Volto a dizer, Ipirá precisa ser protagonista da bacia do Jacuípe. E trazendo esses movimentos, trazendo essas entidades, a gente pode fazer com que o município possa se desenvolver, gera mais emprego, gera mais desenvolvimento no sentido econômico também, e com certeza uma delegacia das mulheres que possa atender a nossa região trará também uma solução no aspecto de segurança pública. Além disso, toda a campanha a gente ouve muito se dizer aqui em relação à Guarda Municipal de Ipirá. Ainda não chegou esse momento. A gente vê a coisa muito paliativa, muito solta e precisa enfrentar, até porque a zona rural do município necessita de um patrulhamento mais presente, e isso, com certeza, só a Guarda Municipal poderá fazer através dessa iniciativa e dessa cobrança das comunidades rurais, com certeza, tendo esse olhar sensível e esse compromisso com cada povoado, ou pelo menos com cada micro-região, poderemos enfrentar de fato essa questão que tanto coloca em xeque o dia a dia dos nossos munícipes, a questão da violência, a questão de estar sempre, principalmente agora chegando o período final de ano, sempre enfrentamos a questão de furtos, de roubos, enfim. Obrigado, candidato Hugo. A mesma pergunta é feita para o candidato Marcelo. Município e segurança pública. Seria possível avançar nessa discussão, já que a obrigação é sempre do Estado? O que poderia ser feito no âmbito municipal, na sua gestão, caso seja eleito, para garantir a prevenção e o controle da violência, dando assim mais tranquilidade ao cidadão ipiraense? O senhor tem 3 minutos a partir de agora. Eu gostaria de mandar um abraço muito especial ao cidadão aí do interior do município de Ipirá, que nos ouve nesse momento, porque, graças a Deus, a criminalidade reduziu e reduziu muito na nossa gestão, principalmente no interior do município, onde a gente tem andado, e as pessoas têm dito isso de forma muito gratificante. Quero deixar claro que o Estado é omisso. O Estado é omisso, inclusive por ter tido uma votação considerável no município de Ipirá, deveria olhar mais para a segurança pública de Ipirá. Na verdade, o governo municipal é que faz o seu papel. O governo municipal conveniou com vários segmentos da sociedade, e eu cito como exemplo ali os gloriosos bombeiros civis, que fazem um excelente trabalho no município, mas o governo municipal conveniou também com a Secretaria de Segurança Pública do Estado para bancar um serviço que a rigor seria do Estado. O município hoje paga aluguéis, o município conserta viaturas, o município dá alimentos, o município dá combustível, enfim, o município praticamente banca uma segurança pública que a rigor seria obrigação do Estado. Então nós nos sentimos gratificados em o município estar fazendo a sua parte, está intensificando a cada dia, aumentando o investimento em segurança pública, e isso está surtindo efeito, porque, como eu disse, nas minhas andanças pelo interior do município, as pessoas têm o prazer de dizer: a segurança pública no interior melhorou muito, a criminalidade caiu significativamente. A gente agradece ao empenho da Polícia Militar, da Polícia Civil, e
eu digo em nome do município que nós estamos fazendo a nossa parte quando o investimento aumenta a cada dia. Com relação à Guarda Municipal, tem razão mais uma vez o candidato Hugo Baiano, é preciso que seja criada a Guarda Municipal. Inclusive, era esse o nosso intuito, mas a gente precisou priorizar uma série de coisas, como eu acabei de falar, da saúde, principalmente a saúde, mas no próximo governo a gente quer tratar dessa Guarda Municipal com o mesmo carinho que a gente tratou, por exemplo, do trânsito de Pirá, tendo uma diretoria de trânsito, com que a gente tratou os bombeiros civis que prestam serviço ligado diretamente à UPA em casos de acidentes e que tem deixado o povo de Pirá com muito mais tranquilidade para circular, com muito mais segurança. Portanto, esses investimentos são primorosos, são investimentos importantes. Volto a dizer que o município de Pirá banca boa parte, a maioria dos investimentos em segurança pública. Obrigado, candidato Marcelo. Passamos agora ao quarto tema, assistência social. Ainda nos dias de hoje, os jovens enfrentam dificuldades para serem inseridos no mercado de trabalho, pela falta de oportunidades, sobretudo experiência. Quais são as suas propostas para garantir que os jovens possam ter uma efetiva inclusão social e minimizar esse tipo de dificuldade? Com a palavra, o candidato Hugo Baiano, da coligação Ipirá Livre. O senhor tem 3 minutos a partir de agora. Com relação à juventude, aqui eu quero deixar o meu recado e toda a consideração à juventude. Com certeza, a marca da nossa gestão vai ser voltada para dar oportunidade aos jovens. Temos vários projetos em relação à juventude. Entre eles, poderia aqui citar a questão de trazer para a educação a questão do empreendedorismo, para que desde das bases iniciais da educação, possa ter essas aprendizagens com relação à questão do empreendedorismo. Fazer com que também as comunidades possam se organizar, assim como a região do Ipirazinho possa se desenvolver uma agrovila através da parceria de secretarias, a Secretaria de Assistência Social juntamente com a Secretaria de Agricultura. Além disso, vejo para a região do Malhadão, Burana, Rio do Peixe, a criação de um colégio de artesanato, até porque Ipirá sempre se destacou pela questão da cultura do couro, do trabalho com couro, mas a gente vê muitas vezes as pessoas aprendendo o dia a dia mais industrial da carteira, da parte industrial, da parte de costurar, cortar, mas a parte de sela, de jaleco, chapéu e outros artefatos de couro construídos de forma artesanal, a gente não vê essa, digamos assim, essa vocação sendo provocada. E quem pode fazer isso é o gestor, através de iniciativas, através de trazer para esses jovens dessas localidades, dessas comunidades, também esse segmento. Além disso, trazer para o jovem do campo oportunidade através das tecnologias do campo, o desenvolvimento do campo. Falamos sobre também a questão de tocar no desenvolvimento econômico de Pirá. E falar no desenvolvimento econômico de Pirá tem que ser feito de forma pensada, de forma programada. E com certeza a juventude tem que fazer parte do processo. A juventude atual, ela sente um total abandono, principalmente nessa fase de primeiro emprego, porque muitas vezes não teve o aperfeiçoamento técnico durante a fase de aprendizagem e muitas vezes é colocada também no mercado sem esse preparo. E aí vem a necessidade da mão de obra, só que pega aquele jovem inexperiente, com deficiências, muitas vezes de aprendizagem, deficiências de conhecimento, principalmente com relação às tecnologias. E Ipirá precisa preparar esse jovem para o mercado e fazer com que esse jovem continue no nosso município, que ele não precise sair para os grandes centros e a gente acabar reduzindo.
A mesma pergunta é feita ao candidato Marcelo. Ainda nos dias de hoje, os jovens enfrentam dificuldades para serem inseridos no mercado de trabalho, pela falta de oportunidades, sobretudo experiência. Quais são as suas propostas para garantir que os jovens possam ter uma efetiva inclusão social e minimizar esse tipo de dificuldade? Candidato Marcelo, 3 minutos a partir de agora. Eu acho que o candidato Hugo Baiano, que sem dúvida alguma está engrandecendo o debate, se equivoca quando fala com relação à atualidade, porque o desprezo pela juventude, o desprezo pelo primeiro emprego da juventude se deu exatamente nos governos que, nos últimos 3 mandatos que antecederam ao nosso governo, excetuando o Jota, que ficou apenas 4 meses e meio. Porque, ao entrarmos no governo, a Escola Profissionalizante do Senai, que está aqui ao lado, e hoje faz cursos para a juventude de Pirá, ela estava pronta para ir para o município de Itaberaba. E nós conseguimos, com o apoio do ex-prefeito de Feira de Santana, Zé Ronaldo, e do atual prefeito Cobé Martins, que nos deu uma força muito grande, nós conseguimos deixar em Ipirá a Escola Profissionalizante do Senai. Ela está aí, é uma realidade, vale a pena frisar que todos os cursos são bancados, são custeados pelo recurso livre do município de Pirá. Então, toda a juventude que está lá fazendo o seu aprendizado tem esse curso custeado pela Prefeitura de Pirá. Inclusive, na instalação do Senai em Pirá, nós fizemos uma exigência que foi aceita sem nenhum problema, para que o maior percentual de cursos fosse voltado para o artesanato de couro. A gente quer aqui abraçar a todas as fábricas de todos os portes que fazem o artesanato de couro, porque hoje a juventude tem o seu ensinamento, tem o seu curso profissionalizante e já sai com uma indicação para uma das fábricas de couro de todos os portos em Pirá. Friso que esse investimento é feito pelo recurso livre da Prefeitura de Pirá. Nós nos preocupamos sim com a geração de emprego para o primeiro emprego. Está em Pirá a CFL, que é uma fábrica do estado do Ceará, que está aqui e ela terceiriza para a fábrica Paquetá. Já tem cerca de 70 empregos e chegará até o final do ano em 150, é o que nos passa o Lenoí, o proprietário da empresa. Nós conseguimos, com incentivos, atrair essa empresa para cá, justamente para que a juventude possa ter o seu primeiro emprego, o que foi completamente esquecido pelas administrações imediatamente passadas, porque lá atrás a fábrica Paquetá veio para Ipirá pelas mãos do nosso grupo político no mandato do doutor Luiz Carlos Martins, mostrando inclusive força política com o Estado, o que não se mostra hoje. Não se consegue atrair absolutamente nada de importância através do governo do Estado. Obrigado, candidato. Passamos então ao último tema do bloco 2, esse segundo bloco do debate, promovido pela Rádio Ipirá FM, o tema infraestrutura. O acesso à água potável ainda é uma grande dificuldade, sobretudo na região do semiárido, região da qual a Ipirá faz parte. Qual a sua proposta para garantir o maior número de pessoas com acesso à água de qualidade no interior do município? Candidato Hugo Baiano, 3 minutos a partir de agora. Falar em água potável, não podemos esquecer do programa de cisternas que foi espalhado, por certo, em todo o município, porém ainda precisamos reconhecer que precisa ser aumentado. A parceria, juntamente com o governo do Estado, o governo federal, não tem como enfrentar esse problema sem a parceria. É possível reconhecer, sim, a dificuldade, pois o município de Ipirá tem um território muito grande, vasto, e principalmente rural, e nessas localidades a dificuldade de se levar água potável é de ser admitida. Porém, precisamos enfrentar o problema. O problema tem que ser enfrentado de forma planejada, através dessas parcerias, que já provou que deu certo e que pode dar certo. Então, tem que
aumentar a quantidade de demandas não, corrigindo, a quantidade de oferta, principalmente para as pessoas mais carentes. Outra situação é no período de seca. Precisamos ter de uma forma organizada e planejada a questão da distribuição da água potável, que muitas vezes vira só questão comercial ou politiqueira, e precisamos terminar com essa prática no município, onde o cidadão se vê ameaçado também por não votar em determinado grupo e aí não recebe a água. Então isso precisa acabar, e é uma denúncia que a gente precisa fazer nesse momento, trazer para o enfrentamento. Volto a dizer, nada pessoal e nada particular em relação a este grupo, a essa atual gestão, mas vem sendo feito, vem sendo praticado sempre essas ações no município, e precisamos reconhecer isso e enfrentar isso de frente, principalmente para poder dar mais dignidade às pessoas. As pessoas, quando necessitam da água, necessitam de serviço público, necessitam de coisas básicas, e batem na porta do gestor, ou batem na porta para resolver essa situação, elas não precisam passar mais humilhação do que a própria necessidade. Elas precisam de soluções práticas e pragmáticas para resolver de fato o problema. E todo ano a gente passa pelo período de seca. Então, por que não se programar para poder trazer a resolutiva dessa situação? Então, quero aqui solidarizar com todas as pessoas que passam por esse problema, dizer que o município precisa organizar a distribuição da água potável e aumentar a oferta da construção de cisternas. Obviamente, voltando a dizer, que em parceria com o governo do Estado e o governo federal. Obrigado, candidato Hugo. A mesma pergunta é feita ao candidato Marcelo Brandão. O acesso à água potável ainda é uma grande dificuldade, sobretudo na região do semiárido, região da qual o Ipirá faz parte. Qual a sua proposta para garantir o maior número de pessoas com acesso à água de qualidade no interior do município? A partir de agora, o senhor tem 3 minutos para a resposta. A pergunta é sobre água potável, e o candidato Hugo Baiano deixa para a gente um caminho quando ele fala da seca, que já assolou o Ipirá em tantos momentos. E a gente se envaidece quando a gente se lembra que o grupo político ao qual eu pertenço, na época do prefeito Amená Costa Santos, deixou o açude da Lagoa das Pedras, o açude da Ilha, o açude do Bonfim. O ex-prefeito Luiz Carlos Martins deixou as barragens do Trapiá, a barragem da Quixabeira, a barragem do Encantado, que acumulam um número estrondoso de água. Nós agora, nesse mandato, fizemos o açude do Salgado, iniciado pelo ex-prefeito J. Oliveira, concluído na nossa gestão e bancado com o recurso próprio. O açude da Santa Rita, que é de porte menor, e o açude do Caetitu, também de grande porte. Fizemos limpeza em cerca de 70 açudes que estavam sujos há anos e acumularam água para evitar a seca. O que quer dizer que nos 11 anos e alguns meses das administrações passadas, as pessoas teriam sofrido muito se não fossem esses mananciais de água, porque aquele pessoal que esteve no poder não fez um só açude e não limpou um açude no município. Portanto, nós temos historicamente preocupação com o abastecimento de água, e eu quero dizer, o nosso governo faz esse abastecimento. Nós estamos, inclusive, pleiteando a Embasa que aumente a oferta de água da Embasa, porque a oferta semanal é de cerca de 30 carros d'água, que não dá de forma alguma para abastecer e atender a demanda, mas nós estamos pleiteando a Embasa que aumente essa oferta, e vamos sim continuar no próximo governo a melhorar a oferta de água no interior do município. Com tudo que eu disse, eu quero mostrar
e provar com esses dados todos de que nós, quando estamos no poder, temos sim interesse pelo interior do município, pela oferta de água no interior do município. Já nesse governo, nós distribuímos um sem número de cisternas que estão atendendo a zona rural, mas como bem disse o candidato Hugo, o município é grande e precisa de uma quantidade ainda maior. Nós vamos continuar fazendo gestões junto à CAR, junto ao governo federal, para que a gente consiga mais cisternas, uma quantidade maior. É preciso que os governos se sensibilizem, tanto o federal quanto o estadual, que nós do semiárido precisamos ainda de muito mais oferta de água. Obrigado, candidato Marcelo. Finalizamos, portanto, o segundo bloco desse debate promovido pela Rádio Ipirá FM. A gente, mais uma vez, vai a um breve intervalo de apenas 5 minutos e já iniciaremos o terceiro bloco, sendo ele realizado de perguntas de candidato para candidato. Já, portanto, a gente retorna. A você que nos ouve na Rádio Ipirá FM, daqui a 5 minutinhos a gente volta. E daremos início a partir de agora ao terceiro bloco do nosso debate. Neste bloco, perguntas serão feitas de candidato para candidato. Cada candidato poderá fazer até 2 perguntas ao seu adversário, havendo direito à réplica e tréplica. E, mais uma vez, eu quero lembrar que o tempo será dividido da seguinte forma: 1 minuto para a pergunta, 3 minutos para a resposta, 1 minuto para a réplica e 1 minuto para a tréplica. Pela ordem definida em sorteio prévio, o candidato Hugo Baiano começa fazendo a sua pergunta. Candidato Hugo Baiano, o senhor tem 1 minuto. O candidato é um aficionado por terceirização e concessão. Demonstrou isso durante a atual gestão. Gostaria de saber qual a sua análise, candidato, sobre as concessões realizadas e cite pelo menos uma concessão bem-sucedida. Nós fizemos... Candidato Marcelo, só 1 minuto para a gente contabilizar o tempo. A partir de agora o senhor tem 3 minutos. Nós fizemos 2 concessões básicas, e inclusive cumprindo a lei, através da licitação e tudo mais. Uma delas no centro de abastecimento, porque precisa que seja dessa forma, porque no passado havia uma cobrança em espécie de recursos e esses recursos não voltavam a ser investidos. Então, a concessão precisou acontecer porque os recursos estão sendo investidos. Já houveram investimentos no centro de abastecimento importantes. Infelizmente, a gente tem tido notícias de que está havendo uma relação ruim entre os feirantes e a empresa cessionária. Nós já notificamos a empresa e, se for preciso, não houver alinhamento dentro do contrato que foi assinado, o contrato será rescindido. A outra concessão, que eu reputo também de grande importância, é do Centro Comercial de Ipirá, da Praça José Leão dos Santos. Infelizmente, a empresa que participou da licitação e foi vencedora, a empresa Saneano, ela entrou em situação pré-falimentar e não pôde seguir no projeto de terceirização. Portanto, a prefeitura rescindiu o contrato, fez outra licitação, estará entregando essa de construção e estará entregando a praça até o final de outubro, início de novembro, aberta, iluminada, pronta, com os quiosques, e retomará em seguida o mercado de arte, que também ficará pronto. Ao final da obra, nós faremos outra licitação para fazer a concessão do espaço para o uso das pessoas mediante concessão de uma empresa privada. Por quê? O que aconteceu no passado no mercado de arte
prova que a gerência pelo poder público não deixa bons frutos. O mercado de arte de Pirá, no passado bem próximo, ele foi explorado de forma equivocada e todos nós da comunidade sabemos o que se passou por lá. Eram coisas absurdas, eram momentos de muita tragédia, de criminalidade, de coisas ruins que o poder público não teve competência para gerir. Portanto, ali, uma vez pronta aquela obra, haverá uma concessão para que o particular possa assumir, possa cuidar, iluminar, dar segurança, dar tranquilidade aos munícipes para que o mercado de arte funcione como deve funcionar e aquela praça seja efetivamente um centro comercial, onde as pessoas, as famílias, possam ficar nas ruas até mais tarde, o que não era possível sob a gerência do poder público. Obrigado, candidato Marcelo. O candidato Hugo Baiano tem 1 minuto para fazer a sua réplica, a partir de agora. O candidato falou, mas não citou a concessão bem-sucedida. Parece que a realidade, o senhor tem uma certa dificuldade em enfrentar a realidade, candidato. A realidade, principalmente dos feirantes, piorou, principalmente depois das concessões realizadas. O centro de abastecimento precisa passar por uma reforma veemente estrutural, uma reforma que dê condições de trabalho, dê condições e dignidade para os feirantes. E os feirantes sabem do que estou falando aqui agora. Acredito que essa medida de terceirizar e de abrir concessão para o centro de abastecimento não foi uma medida eficiente. E faço aqui de novo a provocação ao candidato, que ele cite ao menos uma concessão bem-sucedida, porque, ao meu ver, o centro de abastecimento e também a praça e o mercado de artes não foi pontualmente bem-sucedidos. Obrigado, candidato Hugo. O candidato Marcelo Brandão tem 1 minuto para fazer a sua tréplica, a partir de agora. O candidato Hugo Baiano mostra que não foi ao centro de abastecimento nos últimos anos. O centro de abastecimento de Pirá era uma pocilga. Hoje, a água que invadia o mercado de farinha e ia à altura de 1 metro já não invade. O esgoto grande a céu aberto que existia já não existe, frutos da concessão. O estacionamento que era de lama, hoje é pavimentado em paralelo. A segurança que não existia um muro velho, hoje está todo cercado com uma murada e com grades. Isso é fruto da concessão. A relação entre a empresa e os feirantes é outro aspecto que pode gerar, sim, a rescisão contratual. Mas houve mudanças estruturais importantíssimas, inclusive naquela obra lateral, que é uma emenda parlamentar, e está lá sendo levantado aqueles galpões que vai deixar estruturalmente perfeito. Candidato Marcelo, muito grato pela sua resposta em tréplica. E a vez do candidato Marcelo agora fazer a sua pergunta ao candidato Hugo Baiano. O candidato Marcelo tem 1 minuto para fazer a sua pergunta a partir de agora. O candidato Hugo Baiano, meu colega, advogado, é também ligado à área de entretenimento. Ele realiza festas, a gente sabe que com muito êxito. Eu quero saber, o entretenimento e a geração de renda estão na sua proposta de governo? São coisas que se conciliam? Essa é a pergunta do candidato Marcelo. E para a resposta, o candidato Hugo tem 3 minutos, contados a partir de agora. Como já citei anteriormente, entre uma das nossas, digamos, ideias para essa gestão, nossa gestão, é que seja fomentado o empreendedorismo, e o entretenimento faz parte do empreendedorismo. Com certeza, Ipirá precisa produzir não só eventos voltados à questão econômica, de grandes shows e espetáculos, mas também de forma que possa promover cultura. E não só em relação à cultura, mas também, lembrando aqui,
das religiões também, que precisa, muitas vezes, utilizar desse momento, né, como o Dia do Evangélico, a própria natureza que se faz da tradicional festa de Nossa Senhora Santana, enfim, não só entretenimento público, mas também entretenimento privado, e que possa, como gestor, fazer essa ponte, que é preciso esse diálogo. Ipirá, em outros momentos, que precisa ser dito e assumido, teve um papel relevante em relação ao São João de Ipirá, que perdeu já há mais de 15 anos esse brilho, essa, digamos, força que tinha em relação ao Estado, onde eu mesmo vivenciei grandes shows, grandes São Joãos, e precisa também trazer as parcerias, com isso, com certeza, desenvolver. Obviamente que não é prioridade no sentido de que precisa ser fomentados outros serviços mais essenciais, mas não podemos distanciar, precisamos dialogar, fazer pontes e trazer esses investimentos, sim, até porque eu que já atuo na área, sei da importância que faz no comércio, que faz no dia a dia do cabeleireiro, do comércio local, do hotel, enfim, a cidade toda ganha com entretenimento, com grandes shows, e com certeza o município tem potencial para poder atrair investimento nesse segmento. Até porque Ipirá está numa posição estratégica. Temos muitas cidades vizinhas que podem estar frequentando esse público, assim como eu mesmo já presenciei e realizei eventos aqui, e pude notar a abertura que tem em relação ao pessoal de Itaberaba, de Baixa Grande, de Pintadas, de Serra Preta, de Pé de Serra, enfim, toda essa região se comunica, e com certeza, também fomentando o entretenimento, poderemos conseguir trazer mais recursos e desenvolver também mais o nosso município. Muito obrigado, candidato Hugo Baiano. A partir de agora, vamos à réplica. O candidato Marcelo tem 1 minuto para a réplica, a partir de agora. Eu concordo com o candidato Hugo com relação à geração de renda no entretenimento, e nós fizemos o São João com pujança, micareta, uma muito boa, o São Pedro do Malhador nós ampliamos, fizemos festas juninas na Umburana, 1º de maio no Coração de Maria, fizemos o São João antecipado do João Velho, uma festa belíssima em Nova Brasília, também no Bonfim de Ipirá. Eu pergunto, o candidato ampliaria esse leque, criaria mais alguma coisa voltada para esse turismo de festas, para que Ipirá pudesse gerar renda? O candidato ainda tem 18 segundos. Mas a pergunta está feita. Vamos então à tréplica do candidato Hugo Baiano. Você tem, a partir de agora, 1 minuto. Com relação à ampliação, eu acredito que a Receita possa comprometer a nossa, digamos, situação administrativa, haja vista que o município, né, tem muitas regiões e que muitas delas, muitas vezes, precisa ser lembrada, e a única ressalva que eu faço aqui, candidato, é que o São João o senhor deixou a desejar. Eu sou jovem e tenho como testemunha vários jovens que estão nos ouvindo aqui e podem provar isso. São João, o senhor está devendo ao município, não conseguiu fazer o São João que o município merece. Com relação à micareta, o senhor só fez no seu primeiro ano, então faltou essa pujança que o senhor diz aqui. Eu ainda não estou conseguindo enxergar essa Ipirá que o senhor está falando, né? Que todos nós estamos falando. Eu preciso enxergar isso, porque até então não encontrei essa Ipirá. Está faltando enxergar toda essa pujança que o senhor está falando aqui. Ok, esse é o terceiro bloco, onde candidatos fazem perguntas ao seu opositor. Vamos então à segunda rodada de perguntas, iniciando mais uma vez com o candidato Hugo Baiano, que faz mais uma pergunta ao candidato Marcelo, com tempo de 1 minuto. Fique à vontade. Sabemos que em 2021
aponta um cenário alarmante, principalmente com relação à economia, ao emprego e renda. Sabendo dessa situação, quais são as propostas de ação que o candidato propõe a Ipirá? O candidato Marcelo tem 3 minutos para fazer a resposta da pergunta efetuada pelo candidato Hugo Baiano a partir de agora. Bom, eu entendi que a pergunta fala diretamente de emprego e renda no cenário mundial, que é um cenário muito complicado com relação ao emprego e renda. Não só no Brasil, em Ipirá, mas sim no mundo todo. Eu acho que a nossa tendência no segundo governo é continuar, e esse é o caminho mais eficiente, é continuar tentando atrair empresas para Ipirá. Se a gente for tentar fomentar o comércio local, eu acho que é imprescindível. Tentar fomentar a geração de renda, como a gente acabou de falar dos eventos, é imprescindível também. Muita gente vive disso. Agora, o caminho é a gente tentar prospectar fora do município empresas que se interessem por Ipirá. Nós citamos o exemplo da CFL, que já está em Ipirá. É uma realidade. Nós fizemos aqui um projeto de lei na Câmara de Vereadores para a isenção que é dada a Paquetá ser mantida por mais 20 anos para que a Paquetá ficasse. Vereadores de oposição votaram contra, mas a gente conseguiu passar o projeto. Temos, nesse momento, uma empresa do Rio Grande do Sul que se interessa por Ipirá, porque terceiriza para Paquetá e outras empresas. Então, respondendo à sua pergunta, o gestor precisa trabalhar com essas empresas, dando isenções, dando vantagens para que ela possa vir para o município de Ipirá. Vale a pena frisar que a CFL ia se instalar no município de Conceição do Coité e veio para Ipirá depois que nós tivemos uma conversa com o seu proprietário. Então, eu suponho que esse é o caminho. Como medida, candidato, como eu falei aqui na pergunta, 2021 está bem próximo, então urge, o tempo urge, e precisamos praticar projetos viáveis. Ao meu campo de visão, precisamos, mais do que nunca, nos comunicar com a zona rural do município, que tem um potencial de produção, e podemos, com certeza, desenvolver projetos no meio rural, a fim de trazer a economia para este ambiente. O campo de Ipirá precisa ser desenvolvido. Ipirá tem um potencial enorme. Micro-regiões, como regiões da Caixa d'Água, região produtiva, que tem a vocação no abacaxi, na castanha, assim como também a questão do desenvolvimento na região de Bonfim, Malhadom, Buranas, Rio do Peixe, como eu falei agora há pouco, com relação ao projeto de artesanato, desenvolver a zona rural, porque, com certeza, as pessoas que vivem nessa localidade vão poder se acomodar e também não produzir cada vez mais esse êxodo da zona rural para o ambiente urbano e acabar, muitas vezes, concorrendo com nossos jovens que estão aqui também querendo se desenvolver. Obrigado, candidato Hugo. Ele fez a sua réplica. Agora o candidato Marcelo faz a sua tréplica em 1 minuto. Candidato Hugo, eu acho que são pertinentes suas palavras, mas sem o empenho do governo do Estado, que está mais próximo de nós não vamos conseguir isso. Nós temos ali, na região de Cachoeirinha, um projeto de piscicultura que veio para Ipirá através do saudoso Roberto Sintra, quando trabalhou na SERB. E esse projeto foi esquecido, abandonado pelo governo do Estado, que não tem aqui tentáculos para fazer projetos dessa natureza. Se o governo do Estado lembrasse da votação que teve em Ipirá e viesse para cá auxiliar, já que a condição do Estado de investimento é muito maior do que a do município, nós teríamos, sim, condição de desenvolver projetos como esses. Agora, o governo do Estado, ausente, omisso, como está hoje, as representatividades que estão aí, o candidato ausente, por exemplo, não veio, podia explicar melhor isso. Obrigado, candidato Marcelo. E agora é a vez do candidato Marcelo Brandão fazer uma pergunta, a sua segunda pergunta ao candidato Hugo Baiano, com tempo de 1 minuto. Candidato Hugo,
nós temos alguma coisa para resolver com relação aos universitários de Pirá. E a gente sabe que universidades públicas, principalmente estaduais, como a UEFES e a UNEB, que eu procurei pessoalmente, elas estão em situação pré-falimentar ou falimentar. O governo de 2005 a 2012 em Pirá não fornecia ônibus universitário, dizia que era contra a lei. De 2012 a 2016, apenas 2 ônibus. E no nosso governo, são 5 ônibus, 4 atendem Feira de Santana e 1 atende o município de Itaberaba. São cerca de 200, aproximadamente 200 universitários. Seria viável a construção de uma casa de estudantes em Feira de Santana, já que as universidades estão em Feira de Santana também? O candidato Hugo Baiano tem 3 minutos para responder a pergunta do candidato Marcelo Brandão, a partir de agora. No tocante a essa última situação de construção da casa de estudante em Feira de Santana, acho que esse governo e os governos anteriores têm primeiro que pagar uma dívida com a casa de estudante de Salvador. Primeiro, pensar nesses estudantes que estão praticamente desabrigados, passando por limitações, passando inclusive por situação de dificuldades, sem saber de fato como continuar estudando, e primeiro precisamos trazer essa solução imediata à Casa de Estudantes de Salvador. Com relação aos estudantes de Pirá, obviamente precisa dar atenção. Eu acredito que a solução também não seja meramente a construção da Casa de Estudantes em Feira de Santana, mas sim trazer mais conforto e dignidade no transporte. Não é razoável que se dê o transporte universitário, o mesmo transporte que é oferecido aqui para distâncias menores, trazendo, como já trouxe diversas vezes, risco aos estudantes nesse deslocamento. Precisa sim, prefeito, e aí eu entendo, prefeito, e ora candidato aqui presente, precisa sim trazer melhores condições para esse transporte. Eu imagino que poderíamos fazer a licitação regular, como tem que ser feita, com moralidade e transparência, com ônibus de qualidade, que tenha conforto, que possa dar aos nossos estudantes, que muitas vezes tem que conciliar com a sua realidade, com o seu trabalho aqui no município. Muitos deles não tem, se tiver a construção da casa estudante e tirar o transporte universitário, não vai ter condições de trabalhar, vai ter que escolher uma coisa ou outra. Então, para manter esse trabalho, acredito eu que a melhor solução é dar continuidade ao transporte público universitário e pagar a dívida que Pirá tem com a Casa Estudante de Salvador. Ainda tem 57 segundos. Para concluir, aproveitar o tempo, os estudantes, e isso eu vejo com muito alerta e sensibilidade, essa situação. Os estudantes vivem uma outra realidade no sentido dos que estão em Salvador. Muitos deles, em Salvador, optam por cursos que não tem no município de Feira de Santana, ou não tem localidades próximas e precisa se deslocar para Salvador. Então, a gente precisa entender que cada situação é diferente. Com relação aos estudantes que fazem o curso em Feira de Santana, eles, por sua maioria, conciliam o trabalho e o nível superior. Tanto é que a maioria estuda no período noturno. E acredito que o seu candidato poderá confirmar cada palavra que eu falei aqui em relação a essa demanda em relação ao noturno. Obrigado, candidato Hugo. Para a réplica, o candidato Marcelo tem 1 minuto a partir de agora. O candidato Hugo tem razão, mais uma vez, quando diz que Pirá tem um débito com a Casa de Estudantes em Salvador, e eu toquei nesse assunto porque são apenas 19 alunos, estudantes, e em Pirá flutuam aí cerca de 200. O que é que acontece? Ao longo do tempo, os prefeitos que me antecederam, a exceto de Jota, que ficou apenas 4 meses e meio, eles que conviveram, alguns deles viveram na Casa do Estudante, deixaram a Casa do Estudante cair,
caiu realmente. O nosso governo alugou uma casa de 2 pisos, muito boa, colocou eles lá, a prefeitura paga o aluguel e eles têm. Nós regularizamos a Associação dos Estudantes aqui na Câmara de Vereadores, virou lei, e eles recebem por mês mais de R$7.000, salvo engano, 7.500 de subsídio para que sobrevivam. O fato é que lá são 19 e aqui flutuam mais de 200. Então, a ideia da Casa dos Estudantes já foi procurado por isso algumas vezes. Obrigado, candidato Marcelo. O candidato Hugo Baiano tem 1 minuto para realizar a sua tréplica a partir de agora. É bom que se registre, candidato, que hoje a Casa Estudante possui 19 moradores por conta das condições que ela apresenta atualmente, principalmente porque tem um número limitado para poder acomodar de estudantes. Essa semana, coincidentemente, tive uma reunião com o pessoal da Casa Estudante, onde existem apenas 2 vagas para mulheres e, com certeza, com a falta de assistência que o município vem dando à casa, também compromete o trabalho que a casa tem junto ao município, que sempre teve. Na verdade, a Casa Estudante sempre teve um papel fundamental, principalmente de provocar a juventude, de provocar as pessoas para que elas possam se desenvolver, e desenvolver através da educação. Então, é preciso, eu agradeço a pergunta, porque sei exatamente sobre a dificuldade que os jovens passam, eu mesmo passei. Obrigado, candidato Hugo, e assim a gente fecha o 3º bloco desse debate promovido pela Rádio Ipirá FM. A gente vai para um breve intervalo de 5 minutos e já já a gente volta com o 4º bloco. Bom, voltamos e a partir de agora damos início ao 4º e último bloco desse debate promovido pela Rádio Ipirá FM. E, como sempre eu friso, pela ordem do sorteio realizado previamente, antes do debate, quem começa com as considerações finais é o candidato Hugo Baiano, que tem 6 minutos para falar aos ouvintes, aos internautas que nos acompanham a partir de agora. Candidato Hugo, a palavra é sua. Primeiro, agradecer mais uma vez a Rádio Ipirá FM, dizer, até confidenciar vocês que saí hoje de casa, logo quando eu acordei, algumas mensagens, pessoas falando, você vai para a Cova dos Leões, lá só tem um ninho de jacu e tal. E assim, sendo bem honesto e sincero a todos os telespectadores, em nenhum momento senti uma disparidade em relação aos candidatos e agradeço à rádio por ter oportunizado esse momento, até porque a nossa coligação vai aproveitar todo e qualquer convite e oportunidade de demonstrar projeto. Acredito eu que quem tem projeto precisa aproveitar todos os momentos. Lamento a ausência do outro candidato que não participou, porque entendo que o debate é necessário, a população precisa saber, num momento como esse, num ambiente como esse, como vai desenvolver o candidato. E aqui não precisa, eu estou provando que não precisa ser um astuto orador, não precisa ser um mega empresário, não precisa de muitos artifícios, só precisa trazer as verdades. E é com isso com que eu me municiei e venho falando cara a cara, frente a frente, com cada cidadão em Ipirá no meu dia a dia. E aqui também levo minha mensagem para essas pessoas, dizer para que Ipirá tem jeito, Ipirá tem como mudar. Mudar para resolver, só tem essa opção, a opção de um Ipirá livre. Precisamos dar um basta, com todo respeito às pessoas, aos eleitores dos grupos, Jacu e Macaco, mas precisamos de um momento diferente, um momento que as pessoas comecem a olhar
verdadeiramente um projeto Ipirá, um projeto que possa dar continuidade com o tempo, independente de quem assuma o seu papel como gestor. Precisamos colocar Ipirá em primeiro lugar. Lamento ao candidato Marcelo Brandão, que aqui não enfrentou a realidade. Deveria, candidato, e sugiro que o senhor comece a enfrentar a realidade. O município não está nas mil maravilhas, como o senhor falou aqui. Existem muitas demandas, muitas necessidades, e o município clama por uma mão acolhedora, por uma mão solidária, por uma mão também que possa desenvolver o nosso município. E assim que eu me proponho a fazer uma Ipirá sem conchavos, sem apoio políticos, meramente por interesses próprios, que possamos construir um Ipirá verdadeiro e participativo, através de um projeto sério, íntegro, e que possa levar para o homem do campo, para o homem da cidade, melhores condições de vida. Precisamos enfrentar isso como verdade. Basta de fantasiar e achar que gestão A e gestão B, que já se passaram, foram soluções. Não. Ipirá, uma cidade com aproximadamente 65 mil habitantes, precisa mostrar a sua força. Municípios com menor potencial vêm se destacando na nossa região. Ipirá, com sua força, com sua vocação, principalmente pelo seu território extenso, precisa demonstrar e comprovar que tem condições de fazer diferente. E essa diferença, com certeza, virá através de uma política livre. E é esse o Ipirá que eu prego, política livre. Mais uma vez, dizer aqui que este momento, estou aqui como candidato a prefeito por uma situação de que sou apenas o mensageiro dessa verdade, onde, no momento, lá atrás, iniciou com o nosso saudoso Aníbal Ramos Aragão, e que eu gostaria, como tantos outros munícipes que estão ouvindo hoje, gostaria que ele estivesse sentado aqui no meu lugar para propor um projeto sério e participativo, e com certeza eu ia ser mais um soldado nessa frente de batalha. Infelizmente não quis assim o destino, mas eu segurei firme na mão dos companheiros que resistiram, principalmente às vantagens oferecidas, e continuo firme e forte com esse propósito. Um propósito sério, íntegro, e que vai trazer um Ipirá de verdade, uma transformação que o povo merece assistir. E não só assistir, protagonizar. É importante dizer que existe sim uma diferença e uma distância muito grande entre a gestão pública e a gestão privada. E Ipirá precisa saber disso. Vamos deixar de oba-oba, vamos levar a política a sério. Trazer, sim, o campo da discussão. Tem que entender que chega de fabricar candidaturas. As candidaturas têm que nascer com representatividade. As candidaturas precisam nascer do diálogo do dia a dia com o povo. E é assim que está sendo construída a nossa base, através dessas verdades, através desse momento. E isso vamos pregar até o último dia que estivermos aqui nesse município, como cidadão, como profissional, enfim, enquanto houver fôlego, haverá a vontade de mudar e a vontade de trazer dias melhores para Ipirá. E esse enfrentamento não faço um enfrentamento da política por forma de politicagem. Não denigro e nem vou denigrir imagem de ninguém. Lembrando, respeito e sempre respeitarei os eleitores de cada grupo. O que eu estou condenando aqui e falando é com relação à política e à politicagem que sempre foi exercida aqui em Ipirá. Obrigado, candidato Hugo. Candidato Marcelo Brandão, da mesma forma, tem 6 minutos para se pronunciar agora nas suas considerações finais. Eu quero agradecer à Rádio Ipirá FM, mais uma vez fazer minhas as palavras do Dr. Hugo, com relação à lisura do debate, com relação ao comportamento íntegro da Rádio Ipirá FM na condução do debate. Então, fica o nosso abraço. Eu queria agradecer à Câmara de Vereadores por ter cedido o espaço, abraço à casa na figura do vereador André da Saúde, que se faz presente, nosso amigo, agradecer a todos os presentes e dizer ao doutor Hugo que foi um prazer discutir Ipirá com uma pessoa que tem realmente uma visão bem forte do município, uma visão bem profícua, e dizer a ele,
lastimo e lamento a ausência do candidato do PSD. Ele deveria estar aqui porque ele foi vice-prefeito de Pirá, é liderança política, e uma coisa a gente tem que entender, eles não tiveram força com o governo do Estado para, durante 11 anos e 8 meses, melhorar Ipirá. Quando o doutor Hugo diz Ipirá precisa mostrar sua força, ele está correto. Doutor Hugo, que em 2008 acompanhou o grupo do candidato ausente, não suportou aquela situação e saiu, está correto, está buscando um Ipirá livre, é um caminho democrático, mas não comungou com aquelas ideias daqueles que efetivamente destruíram Ipirá, porque a nossa gestão tem um plano de governo, continuar colocando o Ipirá para crescer. E quando a gente fala isso, basta que as pessoas olhem a saúde, a educação, a infraestrutura, o esporte, o lazer, a pavimentação de ruas, a criação, a construção de praças que embelezaram a cidade, o asfaltamento da cidade, que pessoas quiseram ser o pai da criança, mas não tiveram coragem, não tiveram força política para fazer. O doutor Hugo está certinho quando ele diz que Ipirá precisa mostrar força. Ipirá já mostrou força em outros tempos. Nos tempos em que o nosso grupo esteve no governo, com o governo do Estado, Ipirá teve, sim, muito progresso, e eu destaco a vinda da Fábrica Paquetá de Calçados, que é um marco em Ipirá. Força essa que o grupo do candidato ausente não teve com o governo do Estado, que é também um governo ausente, para melhorar o município de Ipirá. Portanto, foi um prazer muito grande conversar com os ouvintes da Rádio Ipirá FM, com os internautas, mostrar que o nosso governo fez e fez muito e tem um projeto de continuar fazendo. Muito ainda precisa ser feito, mas a gente mostrou que é possível fazer, mesmo com o governo do Estado omisso e que não valoriza Ipirá em nenhum momento. Nós vamos continuar com força, principalmente com Deus do nosso lado, para que Ipirá continue crescendo como efetivamente vem crescendo. Portanto, mais uma vez, muito obrigado a todos por estarem aqui. Nós esperamos fazer outros debates, vem aí o da Igreja Católica, vem aí o da Ipiracite. A gente espera que o candidato venha, o candidato ausente, para ouvir as deficiências que o seu grupo político criou para Ipirá. Deixou Ipirá realmente em estado de calamidade e, graças a Deus, nós tivemos força, mesmo sem o governo do Estado, para levantar o nosso município. É assim que será num próximo governo, com fé em Deus, com muito trabalho, com a equipe forte, uma equipe comprometida, que nós vamos continuar dando a Ipirá aquilo que ela viu nos últimos 3 anos e 9 meses. Nós vamos conseguir, sim, um novo mandato para mostrar que Ipirá pode, mesmo com o abandono daqueles que não gostam de Ipirá. Nós tivemos um tempo curto, mas mostramos aqui quanta deficiência existia em Ipirá e a gente conseguiu suprir com o trabalho. Quanto tempo se perdeu por aqueles que não tiveram força para melhorar, para levantar, para qualificar o município de Ipirá. Portanto, doutor Hugo Baiano, meus respeitos, muito obrigado por engrandecer o debate, muito obrigado pela coragem de vir conversar com o município de Ipirá. É isso que a gente tem que fazer, nós que somos candidatos, e, mais uma vez, lastimar a ausência daqueles que não têm compromisso com Ipirá, que não sabem falar sobre Ipirá, que não conhecem os problemas de Ipirá e que, por isso, fogem do debate. Vamos pedir a Deus que nos próximos ele venha, porque ele precisa prestar contas à comunidade daquilo que ele não fez. Nós estamos aqui prestando conta do que fizemos. Ele tem que vir para prestar conta do que não fez, porque a pergunta é muito simples.
Por que não fez? Tinha governo do Estado, governo federal, toda hora aparece gente aí no apoio deles e essa gente simplesmente esqueceu de pirar. Um abraço à Igreja Assembleia de Deus, que esteve representada pelo pastor Jaime, a Igreja Católica representada pelo padre Roquelino, um abraço à comissão que está aqui, a quem eu abraço na pessoa do professor Beto, que graças a Deus não precisou ser usada, dada a tranquilidade do debate e a clareza de ideias. Portanto, obrigado a todos. Ok, obrigado, candidato Marcelo, e damos, portanto, por encerrado o debate na Rádio Ipirá FM, agradecendo aos candidatos, aos seus vices, aos representantes de coligações, aos assessores, bombeiros civis e polícia militar que estiveram presentes hoje aqui com a gente. Eu quero dizer algumas palavras no finalzinho. Eu, enquanto profissional de comunicação, sempre prezei pela imparcialidade. Quem me conhece sabe da minha honradez nesse quesito. Jamais tomaria partido num evento do qual o propósito é sempre contribuir tão somente com a democracia. Eu agradeço à direção da emissora, que sempre acreditou no meu profissionalismo à frente de um dos maiores programas da emissora, dando voz à população e assim fazendo com que o poder público tenha ciência dos seus deveres e responsabilidades junto à população. Por fim, lamento a ausência do candidato Dude no debate, por entender que esse espaço poderia ampliar a sua comunicação com os eleitores, fazendo com que os cidadãos tivessem conhecimento amplo das suas propostas. Mas tanto eu quanto a direção da emissora respeitamos a sua decisão. Um abraço a todos e até a próxima.